E aí, rapaziada, beleza? Então, eu vou falar um pouco sobre. Eu vou começar a dar uma introdução sobre a patologia, tá? Falar um pouco das generalidades. Meu nome é Gustavo e posteriormente eu vou postar mais enfermidades, né? Doenças que estão relacionadas na parte da hepatologia, tá? Eu já tenho um roteiro pronto sobre cirrose hepática. Só falta gravar e que eu vou postar daqui a alguns dias ou algumas semanas, tá? Então, hepatologia vai ser o estudo, né, do fígado, tá? Esse órgão, que eu vou falar um pouco sobre ele. E ele é um órgão muito importante. E a gente vai ver algumas doenças relacionadas, tá? Então vai ser só uma introduçãozinha básica aqui, esse vídeo. Bom, então eu vou falar um pouco sobre a generalidade do fígado, tá? O fígado, ele é bem pesado, tá? Ele pesa de 1,2 kg a 1,5 kg, tá? E o seu lóbulo direito ele é maior do que o seu lóbulo esquerdo, tá? Então, o seu lóbulo direito vai medir 15 centímetros, o lóbulo esquerdo vai medir 10 centímetros. Aqui a gente pode ver, ó, por exemplo, aqui está o lóbulo direito, né? 15 centímetros, 10 centímetros. Duas coisas que a gente precisa saber vai ser que os cirurgiões, né, alguma das vezes, né, ele separa o fígado em segmentos, como a gente pode ver aqui, tá? O nome disso vai ser segmentação de Coulnaud, tá? Então, os cirurgiões eles usam essa divisão em lóbulos, né? Divide os lóbulos em segmentos para facilitar, né? E outra coisa que a gente precisa saber também é que a gente vai ter uma cisura portal, tá? Vai ser isso aqui, que é o quê? Que é onde a veia porta ela se encontra. Então, essa aqui vai ser a cisura portal, tá? Ela também pode ser chamada de linha de Cantley, na verdade. Tem um i aqui, Cantley. E ele vai dividir a parte do fígado direito e o fígado esquerdo, tá? Bom, como que vai ser a vascularização do fígado? O fígado, ele é muito irrigado, tá? Muito irrigado. E mais diferente dos órgãos que a gente conhece, o fígado, ele é mais irrigado por uma veia do que pela uma artéria, tá? O fígado, ele é irrigado 80% pela veia porta, tá? A veia porta, ela é a união da veia é, mesentérica superior e da veia esplênica, tá? Então, a união desses dois, da veia esplênica e da veia mesentérica superior, forma a veia porta, tá? E faz 80% da sua vascularização vai ser por causa da veia porta e 20% pela artéria hepática, tá? Então, essa é uma singularidade que só o fígado tem, que é onde a veia irriga mais do que uma artéria, né? A gente pensa que artérias é as únicas que irriga, mas na verdade não. Tá? O fígado tá aí e mostra isso. Tá, uma coisa que a gente precisa saber que é muito importante em relação ao fígado e sobre a hepatologia de forma geral é que a gente vai ter a via biliar, tá? A via biliar vai ser condutos, que vão levar principalmente a bile, tá? A bile é produzida no fígado e vai levar até o duodeno, tá? O fígado, ele... O pessoal acha que a bile é produzida na vesícula biliar, mas não, tá? A vesícula biliar só guarda a bile, faz esse armazenamento. Então, ela não produz nada. Quem produz é o fígado, tá? E a gente vai considerar esses dutos como dutos biliares intrahepáticos, ou seja, que vai ficar dentro do fígado, e vias biliares extrahepáticos, que vão ficar fora do fígado. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter o fígado, a vesícula biliar, o pâncreas e o duodeno, tá? No fígado, a gente vai ter dois condutos, que a gente vai chamar de conduto hepático direito e conduto hepático esquerdo, tá? Esses dois condutos ficam dentro do fígado, dentro dele, tá? Quando esses dois condutos se juntam e saem do fígado, a gente chama ele de conduto hepático comum, porque é a união dos dois, né? Quando a gente usa o comum na parte da medicina, a gente tem, por exemplo, a carótida comum, um exemplo, que é uma artéria.
A carótida comum, ela se ramifica em carótida é, externa e carótida interna. Então, é mais ou menos isso, seguindo a mesma lógica, basicamente. Então, aqui vai ser o conduto hepático comum, tá? Esse conduto hepático comum, ele vai ter uma ramificação para a vesícula, que a gente vai chamar de conduto cístico, tá? Então, a vesícula, o que liga a vesícula ao conduto hepático comum vai ser o conduto cístico, tranquilo? E depois que passa desse aqui e vem para cá, a gente vai ter o conduto biliar comum, também chamado de colédoco, tá? O colédoco também tem esse nome, que é bastante usado também. E esse conduto biliar comum, o colédoco, vai levar até a parte do... vai ser levado até a parte do duodeno, onde vai ser liberada essa bile, tá? Mas duas coisas que a gente precisa saber é que no final dele a gente vai ter um esfíncter chamado de esfíncter de Oddi, tá? A gente vai ter também a ampolha de Walter, tá? Que também são muito importantes. Aqui tem um pouco do pâncreas, né? Que vai ser o conduto pancreático, que vai levar toda a parte do pâncreas exócrino para cá. Basicamente isso. Então, essas são as vias biliares, que são muito importantes a gente saber, né? Bom, então qual vai ser a função do fígado? Bom, agora eu vou falar um pouco da função do fígado. O fígado tem muitas funções, tá? Muitas, muitas, muitas. Ela vai, principalmente, ter uma função importante no metabolismo dos carboidratos, das gorduras, das proteínas. Vai ter uma função de armazenamento, que eu vou falar, armazenamento de vitamina A, de ferro e tudo mais. E além disso, ele vai ter uma função na parte da albumina, tá? E não, a albumina já é parte, eu sei da parte do coisa, e a formação de bile, tá? Então essas vão ser as funções do fígado, mas eu vou entrar mais especificamente sobre isso. Bom, o fígado, eu vou falar a função do fígado em relação aos carboidratos, tá? Que ele participa do metabolismo dos carboidratos, lipídios e aminoácidos, tá? Mas primeiro eu vou falar um pouco dos carboidratos. Bom, o fígado vai ter a função, uma das funções vai ser converter a frutose e galactose em glicose. A gente sabe que eles fazem parte da mesma seção, por assim dizer, né? Da parte dos sacarídeos, né? E os polissacarídeos, né? Mas a gente sabe que a frutose e galactose, infelizmente, o nosso corpo não produz energia, só glicose. Então, o fígado vai pegar essa frutose, vai pegar essa galactose e vai converter em glicose, tá? Que vai transformar posteriormente em energia. Ele também vai fazer o armazenamento da energia pelo glicogênio, tá? Então, quando a gente tem muita glicose no nosso organismo, a gente faz o armazenamento em glicogênio, tanto no fígado quanto nos músculos estriados esqueléticos. Nos dois a gente faz esse armazenamento. E ele vai fazer a gliconeogênese, que é o quê? A gente vai transformar a gordura e os aminoácidos em glicose. Tá? E a glicose vai transformar em energia posteriormente. A gente sabe que o primeiro meio de energia sempre vai ser a glicose, depois vai ser a gordura e depois vai ser as proteínas, que vai ser os aminoácidos. Então, essas são as funções do fígado em relação aos carboidratos. Bom, função do fígado em relação às gorduras. Bom, ele vai fazer a oxidação e a beta-oxidação das gorduras, que é basicamente isso aqui, gliconeogênese, vai transformar a gordura em energia. Ele também vai participar muito na reação de síntese de lipoproteínas, colesterol e fosfolipídios. Isso é muito importante, tá? Porque a gente sabe quão é importante lipoproteínas, por exemplo, em nosso meio sanguíneo, o colesterol como ele é importante, os fosfolipídios como são importantes na parte da membrana celular, das membranas, né, celulares de todas as células do nosso corpo. Do fígado em relação às proteínas. Bom, ele vai fazer a desaminação, ou seja, vai transformar a proteína em energia igual, tá? Igual isso aqui, porém, de modo que vai fazer a desaminação, ou seja, vai fazer com que os aminoácidos se transformem em energia. Ele vai realizar o metabolismo da amônia, que isso é muito importante, tá? Porque se a gente tem uma doença que vai alterar a função do fígado, como por exemplo a cirrose, que já tem um roteiro já gravado, assim, falta eu gravar só, já tem um roteiro pronto.
Se a gente tem uma amônia que não é bem metabolizada, a gente pode ter uma encefalopatia hepática. E isso é muito grave, tá? Eu vou falar posteriormente sobre isso. E aí a gente vai ter também a produção de proteínas plasmáticas, que a albumina ela é 100% feita no fígado. E isso é muito importante, porque a albumina ela é muito importante para transportar substâncias, né, no nosso sangue, principalmente substâncias que são é, hidrofóbicas, tá? Então eu vou falar um pouco também sobre a albumina posteriormente, mas essas são as funções em relação ao metabolismo, né, de metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas. Agora eu vou falar um pouco da função geral do fígado. O fígado vai fazer armazenamento de vitamina A e de ferro, que também são importantes. Vai fazer a síntese dos fatores de coagulação, protrombina, fibrinogênio, etc. Isso é importante também, porque se a gente vai ter uma função, se a gente tiver uma perda da função do fígado, seja por algum outro problema, pode acontecer, pode submeter com problemas na síntese dos fatores de coagulação e a gente pode ter problemas na coagulação de forma geral, tá? E isso é importante. E aí ia fazer metabolismo de tóxicos e remédios, né? Então, quando a gente toma remédio, normalmente os remédios, né, na sua parte como que, na sua farmacocinética, por exemplo, eles são absorvidos, né, fazem o metabolismo pelo fígado, a maioria deles. Agora eu vou falar um pouco sobre o fígado exócrino, que é muito importante, que vai ser a produção de bile. Tá? A produção de bile vai ser de 500 miligramas, 500 ml até 1,5 litro por dia. Tá? E ela vai ser importante para a digestão de gorduras e as proteínas lipossolúveis, que é o A, D, E e K. Então, o fígado ele vai pegar, ele vai produzir essa bile e ela vai ser extremamente importante para essa digestão. Então, eu vou falar um pouco agora sobre o que é a bilirrubina, tá? Que é uma substância muito importante mesmo, tá? E como que vai funcionar seu metabolismo. Bom, a bilirrubina é uma substância, tá? Que ela é formada no fígado e ela normalmente ela é eliminada pelas fezes e pela urina, tá? Isso é fato. Porém, quando ela surge e como que ela chega até o fígado, o que, que isso tem a ver com o fígado? Bom, a bilirrubina, ela vai ser formada quando tem uma degradação da hemoglobina, tá? A hemoglobina, a gente sabe que ela é uma proteína que vai fazer a parte da captação do O2 e vai ajudar na parte da nutrição, né, e etc., dos tecidos. Quando há degradação dessa hemoglobina, vai formar o que a gente chama de biliverdina, tá? Então, a gente tem hemoglobina, a hemoglobina ela é, ela é degradada e forma-se a biliverdina. A biliverdina, ela se transforma posteriormente em bilirrubina indireta ou bilirrubina não conjugada, tá? É uma bilirrubina, esse é o nome, bilirrubina indireta ou bilirrubina não conjugada. E o que a gente precisa saber dessa bilirrubina? Que ela não é solúvel à água, tá? Ela não é solúvel, ela é hidrofóbica, então ela não é solúvel à água. E então, quem vai ser o responsável por levar essa bilirrubina indireta ou bilirrubina não conjugada até o fígado vai ser a albumina. A albumina que também é produzida no fígado, que coincidência. Então, a albumina vai levar essa bilirrubina indireta não conjugada até o fígado, tá? Dentro do fígado, a bilirrubina indireta e não conjugada, ela vai entrar no hepatócito. Hepatócito é uma célula especializada que fica no fígado. Nesse hepatócito, a bilirrubina indireta ela vai se juntar ao ácido glicurônico, tá? Então, bilirrubina indireta mais ácido glicurônico vai formar a bilirrubina direta conjugada, tá? Então, essa vai ser a bilirrubina principal, bilirrubina direta conjugada, que vai ser a bilirrubina formada no fígado, tá? E a bilirrubina direta, ela é excretada pelas vias biliares, tá? E aí depois ela vai, né, vai passar pela parte eliminada pela urina, pelas fezes. Então, essa seria o metabolismo normal da bilirrubina, basicamente. Tá. Eu falei agora da bilirrubina, agora eu vou falar jeitos que a gente pode, meio de laboratório, que a gente pode diagnosticar, por assim dizer, a parte do. A gente pode fazer exames de laboratório para ver a situação do fígado, tá?
a gente vai ter três tipos, que vai ser as aminotransferases, que vai ser a transaminase, enzimas canaliculares e a albumina de forma geral. Então vamos lá. As aminotransferases, como o próprio nome já menciona, vai ser o nome é aminotransferase ou transaminase, tá? O que elas são? Elas são proteínas, tá? Que vão ajudar no metabolismo dos aminoácidos. Ponto. Isso é fato. A gente vai ter dois tipos que vai nos ajudar nesse diagnóstico, que vai ser o ALT ou TGP, tá? Que fica no fígado, ou o AST-TGO, tá? Então a gente tem dois tipos, ALT ou AST, TGP ou TGO, tá? A AST ou a TGO, ela fica no fígado e muitos outros tecidos. Já a ALT e a TGP fica só no fígado, tá? Se a gente tiver essas duas aminotransferases ou transaminases acima de 1.000 unidades por litro, a gente pode suspeitar de hepatites virais, hepatites isquêmicas e uso de medicamentos. Então, isso é muito importante, tá? A gente saber das aminotransferases, como que a gente pode, por meio de laboratório, diagnosticar alguma coisa sobre o fígado. Bom, outra coisa que a gente pode fazer também, outro jeito que a gente pode ver, vai ser pelas enzimas canaliculares, tá? A gente tem três tipos de enzimas canaliculares, que é a fosfatase alcalina, gama-GT e a 5-nucleotidase, tá? Basicamente isso. Se essas enzimas canaliculares estão acima do normal, a gente pode suspeitar de síndromes colestáticas, que eu vou falar um pouco sobre colestase depois, tá? E da albumina. A gente pode ver, por exemplo, que a albumina eu falei, né, que ela é 100% produzida na parte do fígado, tá? Porém, em cirrose, por exemplo, que eu vou falar, já falei um monte de vezes, mas que eu já tenho um roteiro feito, na cirrose, um pequeno spoiler, cirrose a gente vai ter uma insuficiência hepática, né? Porque a gente vai ter a substituição do tecido conjuntivo, etc. E a gente vai ter problemas na produção de albumina. E a gente vai ter uma hipoalbuminemia, tá? O número normal de albumina é de 34 a 54, ou 3,4 a 5,4. Então, se tiver abaixo disso, é hipoalbuminemia, que é o caso da cirrose. Bom, outra coisa que também produz o fígado vai ser os fatores de coagulação. Tá? Eu já falei anteriormente, mas eu estou repetindo aqui. O fígado vai produzir basicamente todos os fatores de coagulação, menos o fator 8. O fator 8 ele é produzido no endotélio vascular exclusivamente. Tá? E o resto é produzido no fígado. E a gente vai usar isso também para a gente fazer esse diagnóstico. O tempo de protrombina a gente pode também usar para fazer esse diagnóstico, tá? Que é outro exame que a gente pode fazer. Tá, e quais são os exames de imagem que a gente pode fazer para ver o fígado, como ele está, etc. Vamos lá aqui primeiro. Bom, o exame de imagem que a gente pode fazer vai ser a ultrassonografia, ou ecografia também chamada, né? É muito comum. Normalmente vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer para dar uma olhada no fígado. Tomografia computadorizada, ressonância magnética, isso tranquilo. Duas imagens que a gente pode fazer, dois exames de imagem que a gente pode fazer, vai ser a colangiopancreatografia. Colangio vem da parte das vias biliares. Pâncreas, então a parte da imagem, né? Retrógrada endoscópica, então a gente vai fazer endoscopicamente isso, tá? E a gente pode fazer uma colangiopancreatografia por ressonância magnética também. Tá, então agora eu vou falar de duas coisas que a gente precisa saber, tá? Que são a icterícia, o que vai ser a icterícia, o que vai ser a colestase. São dois nomes, duas coisas que a gente precisa saber, que são muito importantes também na parte do fígado. Da icterícia, o que vai ser? Vai ser sinais, tá? Vai ser um sinal clínico que vai se caracterizar por deixar a pele do paciente amarela. Não só a pele, mas também o olho, por exemplo, tá? Alguns outros órgãos amarelos. Por quê? Por que fica amarelo? Porque a gente vai ter acúmulo de bilirrubina. Então a gente vai ter uma hiperbilirrubinemia, tá? O valor normal de bilirrubina
No total é de 0,1 até 1,2. Hiperbilirrubinemia vai ser acima de 1,2, nesse caso, que pode indicar icterícia, que vai indicar a pessoa com, com a cor da pele amarela, o olho amarelo e etc. Tá, e na hiperbilirrubinemia, a gente tem que saber que a gente vai ter dois tipos de hiperbilirrubinemia. Que vai ser a bilirrubina indireta, que eu já falei, né? E da bilirrubina direta, tá? Então, a gente vai ter dois tipos, tá? Quando a gente fala de hiperbilirrubinemia por bilirrubina indireta, a gente pode estar associado com o aumento da hemólise, que vai ser a quebra da parte das hemácias, que vai ter a quebra da hemoglobina, ou problemas na parte da eritropoiese, que vai ser a formação da parte do sangue, né? Das hemácias. E a gente pode também estar associado com síndromes na conjugação, ou seja, na parte de conjugar, né? Quando vai conjugar a parte da, da bilirrubina indireta com. Esqueci o nome. Com o ácido glicorônico, quando vai ter o ácido glicorônico junto com a bilirrubina indireta, isso não está acontecendo de forma eficaz, a gente pode ter a síndrome de Gilbert ou Crigler-Najjar. Tá? Outro tipo de hiperbilirrubinemia vai ser por bilirrubina direta. A bilirrubina direta pode ser por obstrução da via biliar, que é muito conhecido, como a colelitiase, coledocolitiase, câncer de pâncreas, colangiocarcinoma, pancreatite crônica, hepatite virais, citomegalovírus, Epstein-Barr, que talvez eu vou fazer uma aula só dele, colangite biliar primária e síndrome de Dubin-Johnson, tá? Essa síndrome de Dubin-Johnson não vai ser possível secretar a bilirrubina, tá? Então a bilirrubina não vai ser secretada, ela vai ser formada, etc. Mas ela não vai conseguir ser secretada, tendo esse armazenamento de bilirrubina no fígado. E a colestase? A colestase vai ser uma estase da bile, então a bile vai ficar ou parada ou vai ter uma diminuição do seu fluxo. Tá? Ela pode ser intrahepática ou extrahepática. E dentro da colestase a gente vai ter icterícia, obviamente, porque vai ter, como posso dizer, vai ter o cúmulo, né, dessa bilirrubina, vai ter colúria, que vai ser urina com bile, acolhia fecal e aumento de gama GT e fosfatase alcalina. Gama GT e fosfatase alcalina são as enzimas canaliculares, tá? Que eu já tinha falado anteriormente. E a gente pode fazer uma ultrassonografia nesses casos de colestase para ver como está a situação. É basicamente isso, bem tranquilo, uma aula bem de boa, uma introdução mesmo à hepatologia.